levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés aí, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo teimoso. Abra agora no mesmo capítulo, versículos diante, leia comigo o versículo 19, mesmo capítulo, Êxodo 32, versículo 19. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Pode fechar a sua Bíblia por mais um momento, feche teus olhos e ore comigo dizendo: Espírito de sabedoria e de revelação, fale comigo essa noite, pelo nome de Jesus, amém. Quem veio aqui essa noite adorar a Deus, levante a sua mão. Eu gostaria agora de te perguntar, e você não precisa me responder: quantos deuses será que estão sendo adorados aqui no nosso meio? Um dia Moisés se levanta, Deuteronômio 6, versículo 4, e ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Jesus depois, em Marcos 12:30, vai acrescentar: com todo o teu entendimento. Deus espera ser amado e adorado por cada um de nós. Só que o ser humano tem uma tendência terrível de construir deuses. E então o Senhor, um dia, ao perceber essa tendência, Ele vai entregar 10 mandamentos. Quantos mandamentos? 10 mandamentos ao povo de Israel. Isso vai estar na Bíblia protestante e na Bíblia católica. Pode ler lá na tua casa. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não, as encurvarás diante delas, nem lhes darás culto. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração, mas faço bondade e misericórdia até 1000 gerações dos que me temem e me buscam. Deus deixou mandamentos de não haver fábricas de outros deuses, mas passa um tempo. Moisés, ele sobe ao monte para orar, e nós vamos nos lembrar que Moisés fica ali por volta de 40 dias. O povo começa a se preocupar: cadê o pastor? O pastor não chega, o pastor subiu, o pastor desapareceu, subiu para esse monte, cadê Moisés? E eles então chegam para Arão, que era um sacerdote, mas um auxiliar. Moisés não fala, Arão fala. E disseram assim para Arão: Arão, aquele homem, nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas então você agora faça alguns deuses para nós. E Arão disse assim: homens, despertem as mulheres aí, pega a argola de ouro das orelhas, pega aqueles brincos que vocês deram para os filhos de vocês, vamos juntar esse ouro aqui, e eu vou fazer um Deus para vocês. Então Arão pega um buril, pega um maçarico, e ele vai desenhar um bezerro de ouro. Enquanto Moisés está no monte, Deus diz assim para Moisés: pode descer já. Aquele povo se corrompe muito rápido. Corromper, nós lembramos de corrupção, e quando se fala de corrupção a gente lembra de dinheiro, que é gente que não mantém a sua integridade e pega o que é do outro. Corromper espiritualmente é tomar a glória que é só de Deus. Deus está dizendo: esse povo se corrompeu, eles estão pegando algo que não é deles. E Deus disse assim: esse povo é muito teimoso. E aí a gente vai passando um pouco, quando nós lemos a história do rei Saul, a gente vai ver que um dia Deus, uma noite anterior, fala para Samuel: eu me arrependo de haver constituído Saul. Samuel não estava entendendo muito bem o porquê. No outro dia seguinte, Samuel percebe que o rei Saul tinha feito uma estátua dele mesmo, um monumento para ele. Vai passar um tempo, depois do rei Saul se levanta um próximo rei em Israel chamado Davi, e um dos filhos de Davi, chamado Absalão, não tinha filho. Absalão foi um dos filhos de Davi que não gerou descendência, mas porque ele não tinha filho, ele falou: eu preciso deixar alguma coisa no meu nome. Então ele constrói um monumento enorme lá em Israel, chamado Monumento de Absalão. E de tempos em tempos a humanidade, ela tem uma tendência de construir deuses. E Jesus um dia vai trazer uma noção que o povo não tinha, porque sempre se imaginou no Antigo Testamento que dinheiro era sinônimo de bênção, que se uma pessoa tinha Deus, ela tinha dinheiro; se ela não tinha Deus, ela não teria dinheiro. E o Senhor Jesus um dia vai dizer assim: é impossível servir 2 senhores, não tem como, porque você vai adorar a um e vai aborrecer o outro. Não tem como vocês servir a Deus e as riquezas. Mas no tradicional das escrituras vai dizer: não tem como servir a Deus e a Mamon. É a primeira menção a um Deus do dinheiro, Mamon. E continuamos numa tendência de fabricar deuses. Tem gente que tem por Deus a sua dor. Tem gente que o seu Deus é o seu sofrimento. Ela só fala do seu sofrimento, ela só pensa do seu sofrimento, ela idolatra aquela dor. Eu vou te dizer uma coisa que eu não sei se você sabe, mas em muitas clínicas psicológicas e psiquiátricas, a primeira coisa que aqueles que querem alcançar um resultado de sucesso, o médico lhe faz uma pergunta: você quer realmente vencer isso? Porque tem gente que idolatra tanto a sua doença, porque através daquela doença é um meio de ter um monte de gente paparicando ela ao lado. Tem gente que idolatra o seu nome, e a Bíblia vai dizer em Salmo que isso é uma das maiores loucuras. Bota o nome na fazenda, o nome da pessoa, bota o nome, o meu nome.
e depois vai morrer e nem vai saber para quem que fica aquele negócio. Tem gente que o seu Deus, que o seu ídolo é o seu esposo, é a sua esposa, é o seu filho, é a sua filha. Tem gente que o seu Deus é o seu carro, é a sua casa, ninguém pode mexer, ninguém pode relar. Por isso eu estou conduzindo a minha pregação, te fazendo uma pergunta que eu fiz no início. Viemos aqui, claro, para adorar a Deus, mas eu queria que você pensasse quantos deuses estão sendo adorados essa noite aqui no nosso meio. O apóstolo João vai dizer no capítulo 5, versículo 21 da sua primeira epístola, o último recado de João, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ponto final. Porque o ser humano tem uma tendência de levantar deuses, e um dos piores ídolos que está sendo levantados na nossa geração, uma das piores idolatrias que estão sendo cultivadas na nossa geração, é a egolatria. Repita comigo: egolatria. Pastor, o que é egolatria? É a idolatria, é a adoração do seu próprio eu. Idolatria é colocar algo ou alguém no lugar ou acima de Deus. Se você quiser saber quem é o seu Deus, pare para pensar de quem é que você mais fala no seu dia. Você quer saber quem é o seu Deus? Pare para pensar o que rouba o seu sono à noite. Você quer saber quem é o seu Deus? É igual uma frase romântica que tem aí: de cada 10 palavras, 11 é sobre ele. Você descobre o seu Deus nisso. E uma das piores idolatrias é a idolatria do ego. Pastor, como que é isso? Você já deve ter ouvido, perdão, talvez você já deve ter falado: a partir de agora eu só penso em mim, chega de pensar nos outros. Já ouviu isso? Egolatria. Fui bom para todo mundo, só levei na cara, vou cuidar mais de mim agora. É um ídolo. Não é de santo, não é de quem morreu, não é de vivo, é de si mesmo. A egolatria, ela está tão intensa, que até tem gente que diz assim: olha, você tinha que pensar mais no você. Você fica aí se doando tanto, você só está levando bucha. Quantos deuses estão sendo cultuados aqui no nosso meio? Por isso que Salomão vai dizer em Provérbios 4, versículo de número 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque os piores ídolos, eles estão ocultos, fabricados dentro de nós, e não do lado de fora, numa estante com uma vela acesa. Esses são fáceis de identificar, mas os piores ídolos estão dentro de nós, e talvez tenha o nosso nome, tenha o nome da nossa família, tenha o nome de um ente querido, tenha o nome de uma profissão, tenha o nome do nosso endereço ou do nosso sobrenome muito bem fincado. Como que eu sei que essa idolatria está acontecendo? A idolatria do eu. Toda pessoa que idolatra a si mesmo, todo ególatra, ele só pensa em si. Repita comigo: a idolatria do eu só me faz pensar em mim mesmo. Se não for do meu jeito, não tem jeito. Se não for na minha hora, não dá certo. Se me causar algum desconforto, esquece. Tem que ser só do jeito dessa pessoa. O ególatra, ele tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. Irmãos, um exercício que a igreja cristã, ou que o cristianismo nos ensina, é nos colocar no lugar do outro.
Você já imaginou que aquela pessoa que talvez você acha que está com problema com você porque não te olhou bem, talvez não dormiu, talvez está tomando remédio, talvez está com problema, talvez está com um turbilhão e não tem nada a ver com você, mas o ególatra pensa que é tudo sobre ele. Tem gente que dá patada no outro sem saber o que aquela palavra é capaz de ocasionar no coração do outro, mas o ególatra só pensa em si mesmo. Eu não vou perguntar para você se você se identifica, porque eu creio que todos nós, do que está aqui à frente, até do que está ao último e até o que está nos assistindo, tem um pouquinho dessa natureza maldita do inferno, que Deus nos traz aqui essa noite, para derrubarmos os bezerros de ouro que estão construídos dentro de nós, ou dentro das nossas casas. Se o ególatra só pensa em si mesmo, ele tem também uma segunda característica. Pergunta para mim qual é, pastor? Ele tem uma dificuldade de se humilhar e de pedir perdão. Uma das coisas que eu gosto de falar é porque houve uma confusão nesse texto bíblico para massagear ego, que os que são humilhados serão exaltados. Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito na Bíblia: os que se humilham, eles serão exaltados. Mas eu preciso te dizer, os que são humilhados vão continuar sendo humilhados, porque eles estão sendo humilhados, porque são orgulhosos. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. Deus diz assim: não quero nada com você. Deus bota a mão no peito e fala: daqui você não vai, por causa do orgulho. Não é um santo, não é um pastor, não é um padre, não é ninguém que está no altar, é o ego que está no altar. Tem gente que está brigado com gente e até hoje não teve coragem de pedir perdão. Tem gente que arregaça a vida dos outros, mas não tem coragem de olhar nos olhos e dizer: me perdoa, eu errei. Não, todo mundo sempre erra comigo, mas eu nunca erro com ninguém. Se quiser vai ter que humilhar aqui, mas eu não me humilho não. Sabe qual que é esse problema? É a geração que nós estamos criando. Porque pais e mães que são assim estão criando filhos idólatras do ego. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, que Davi tinha um filho por nome Adonias, um filho que fazia besteira e que depois foi morto de tanta cagada que ele fazia. Mas a Bíblia vai dizer em 1 Reis 1,6 que Davi nunca contrariou Adonias. É a síndrome que em muitas escolas, e eu não estou falando de Bíblia, em muitos estudos psicológicos, não estou falando de Bíblia, testifica. É a síndrome do reizinho dentro de casa. Pais que não têm coragem de corrigir os filhos, que não têm coragem de dar uma boa palmada, uma correada. Ninguém morre por isso, vira gente. Mas a síndrome do reizinho faz o que quer, acha graça se está xingando, acha graça se faz besteira, e depois não sabe as portas dos lugares que vai ter que buscar seus filhos. Corrija, a Bíblia diz, não a ponto de matar, mas enquanto existir esperança de corrigir. O ególatra, ele não se humilha, e ele está ensinando os seus filhos a bater de frente com o professor, a bater de frente com o pastor, a bater de frente com gente na rua. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas por qualquer besteira sacam uma arma e matam a outra. Ensina os seus filhos a se humilhar e a pedir perdão também, porque os machões estão padecendo. Ensina a levar desaforo um pouco para casa. Ensina a se humilhar diante de professor um pouco. Ensina a sua casa a se humilhar um pouco, irmão, porque a Bíblia diz que os que se humilham, o Senhor vai exaltar. É certo que os que se humilham, o Senhor vai exaltar.
Mas os que se exaltam, ninguém mais mexe comigo. Os que se exaltam, eu não levo desaforo para casa. Os que se exaltam, vai ver comigo, mexeu comigo, agora vai se ver. Os que se exaltam, Deus humilha. E Deus faz o patrão humilhar. E Deus faz o ateu humilhar. Deus faz até o diabo humilhar, porque até o diabo obedece a Deus. Nós vivemos a geração dos ídolos ocultos fabricados no interior dos altares do coração. Eles só pensam em si mesmo, eles não conseguem se humilhar. E por fim, irmão, eles preferem viver amargurados sozinhos do que pedir ajuda. Tem uma historinha, não é Bíblia, hein? Eu gosto de ressaltar porque tem coisa que a gente ouve na igreja, mas não é Bíblia. Existem alguns ditados, existem algumas histórias que tem uma lição de moral. Que tinha uma pessoa que ficou sozinha lá na ilha, e ela começou a dizer: Deus, me salva dessa ilha que não tem como eu sair daqui. E passou um barquinho oferecendo ajuda. Ele falou: não precisa, Deus vai me ajudar. E o barquinho foi embora. E passou então um helicóptero, estendeu lá uma boia e disse: venha, sai daí. Não precisa me ajudar, Deus vai me ajudar. E passou ali um barquinho menorzinho ainda por fim, e disse: venha, saia daí, você está padecendo. Ele disse: não precisa, Deus vai me ajudar. Esse homem morreu, e a historinha, hein? Chegou no céu e perguntou para Deus: Deus, eu orei tanto, eu pedi tanta ajuda, por que o Senhor nunca me ajudou? E Deus, nessa historinha, disse para ele: eu enviei 3 vezes a ajuda para você, você não aceitou que ninguém te estendesse as mãos. Tem gente que está morrendo amargurado, mas não tem coragem de olhar no olho do outro e dizer: me ajuda. Ei, ninguém tem bola de cristal. Existem os dons do Espírito, que quando Deus quer, Ele revela. Mas eu vou te dizer, se tem uma coisa que eu vejo dificilmente Deus revelar, é problema na vida do orgulhoso. Para ninguém ter coragem de estender a mão para o orgulhoso, porque o orgulhoso, Deus quer que se humilhe e peça ajuda. Você está precisando de ajuda? Não espera ninguém lá na sua casa dizendo: tive um sonho com você nessa madrugada, o Senhor me trouxe aqui. Você está precisando de ajuda? Você está precisando de conselho? Você está afundando em pé? Peça ajuda. Porque a tendência de dizer que eu sozinho aguento é um Deus com D minúsculo, e esse Deus leva o seu nome, e esse Deus é a sua falência. Irmão, toda pessoa que idolatra a si mesmo, ela vai enfrentar uma grande decepção na sua vida. Toda pessoa que idolatra a si mesmo vai ver as portas se fecharem na sua história. Toda pessoa que idolatra a si mesmo corre o risco de ficar revoltado contra Deus e contra as pessoas. Aí a culpa é do prefeito, do governador, do presidente, do senador, do deputado. A culpa é do vizinho, do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do filho. A culpa é do pastor, do irmão da igreja, da irmã, do irmão, do líder de jovens. A culpa é de todo mundo. Mas essa pessoa nunca consegue reconhecer que a culpa está bem em frente ao espelho quando ela abre os olhos, que a responsabilidade está quando nós nos humilhamos diante do Senhor. Irmãos, esse ou essa é a idolatria mais moderna nos dias de hoje. Essa é a idolatria que mais está conduzindo pessoas à destruição e à tragédia. Essa é a idolatria pior do que aquela que um dia você se converteu para descer as águas do batismo, porque esses ídolos, eles são invisíveis. Como eu gostaria, como homem de Deus, de impor as mãos e expulsar esses ídolos. Só que a idolatria não sai
botando a mão na cabeça, expulsando. A idolatria do ego, ela só sai, esse demônio só sai com um arrependimento, tomando a cruz de Cristo, matando o nosso eu diante do Senhor. Eu vou encerrar e vou pedir para que você leia comigo em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Quem encontrou, diga aleluia. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Repita comigo: o remédio, diga mais forte: o remédio para a idolatria do eu é a cruz. É muito bonito a cruz que nós expomos aqui, até nas fotos fica linda, mas a cruz não é bonita de ser carregada, porque é a morte do nosso eu e da nossa vontade. Esse é o remédio, e está exposto ali, para que ao chegar aqui você nunca se esqueça, que se dia a dia você não ir para a cruz, dia a dia você corre o risco de perder a sua salvação. O remédio de Deus é ir para a cruz, é matar o nosso ego, é matar o nosso eu, é matar a nossa vontade, pensando no próximo. Ah, mas muita gente me feriu, mas por causa disso você foi muito abençoado por Deus. Mas muita gente me traiu, mas tem muita gente que foi leal a você. Tem muita gente que me virou as costas, mas tem muita gente que te apoiou e te abençoou. O ególatra, na igreja ele tem até dificuldade de vir à frente e receber oração, porque ele tem vergonha, porque parece que para frente receber oração é para gente mais falha e pecadora, como se tivesse gente boa aqui no nosso meio. Romanos 3:23, todos somos pecadores e precisamos, ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós somos idólatras, como quando temos dificuldade de pedir ajuda e desabafar com ninguém, e damos desculpas boas. Ah, pastor, eu não queria incomodar, sabe, eu sei que o senhor é muito ocupado. Ah, pastor, eu sou uma pessoa muito tímida, eu tento vencer tudo sozinho. Na verdade você é muito orgulhoso, você tem dificuldade de pedir ajuda. Eu não sou político, irmão, eu sou profeta de Deus. Eu preciso trazer o que Deus me manda falar aqui. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Está na hora de você pensar menos em si mesmo. Ah, ninguém me manda mensagem. Você não manda para ninguém. Ah, ninguém me chama. Não chama ninguém. Está na hora de pensarmos menos em nós mesmos.
Todo aquele que quer colher, ele não tem que colher, ele tem que plantar. Todo aquele que deseja colher, ele não precisa ficar esperando colheita, ele tem que plantar. É pensar menos em nós mesmos e mais nos outros. É pensar mais na causa de Cristo do que na nossa causa. Eu vejo que Deus, por misericórdia, vai permitindo que o orgulhoso vai sendo abençoado, vai permitindo que o ególatra vai sendo abençoado, mas tem uma hora que Deus diz: não basta. Cuidado, irmão, para que Deus não bote a mão no seu peito e diga: basta, eu não suporto mais esse orgulho, eu não suporto mais essa cara rancorosa, eu não suporto mais esse coração duro e teimoso. Moisés desce do monte e diz a Arão: o que esse povo fez, Moisés? Arão, o que esse povo fez, Arão, para você atrair um pecado tão grande para eles? Pai, mãe, homem, mulher, você que é obreiro, quando você é orgulhoso, você está trazendo problema para sua casa, você está prejudicando a vida de quem está perto de você. Arão, o que esse povo fez, Arão, para que você atraísse tão grande pecado sobre eles? Moisés pega o bezerro de ouro, queima, derrete aquele bezerro e joga as cinzas em água. Nem o ouro de uma imagem tem que ser consumido. Eu vou pegar e vou fazer uma pulseirinha. Não, tem que ser queimado. Isso entristece o coração de Deus. Hoje o nosso ego tem que virar cinzas neste altar. Hoje o nosso ego tem que ser queimado pelo fogo do Espírito Santo e ser lançado no oceano do Espírito, nessas águas correntes, para que nós não atraiamos juízo de Deus, mas favor e bênção do céu sobre as nossas vidas. Você com quem Deus falou essa noite, eu nunca imagino que Deus vai falar com alguns e não com os outros, mas você que foi mais sensível à voz de Deus essa noite, Deus falou com você. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e se ajoelhar aqui diante do altar. Não é diante de mim, misericórdia, é diante do Senhor, é diante do altar do Senhor. E não fica esperando ninguém vir não, porque isso é atitude de gente orgulhosa. Os humildes são os primeiros a se quebrantar e a se humilhar. Peça perdão a Deus, joga fora, vomita essa amargura, esse orgulho, essa soberba. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curar. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir
toda a igreja orar comigo. E diga assim: Pai, perdoe nessa noite todos os ídolos que eu fabriquei e coloquei no meu coração. Seja a minha profissão, a minha dor, os problemas, as mágoas, o mal que me fizeram, ainda que seja uma pessoa tão importante para mim, que eu tenho dó da minha família e botei no altar. Me perdoe, Senhor, quando eu coloquei no altar o meu próprio eu, só pensei em mim, não me humilhei, preferi ficar amargurado, sozinho, do que pedir ajuda. Eu te peço perdão, eu me humilho diante do Senhor. Quebra esse orgulho, Senhor. Arranca de mim essa natureza maldita que talvez está vindo de família ou desse mundo decaído. Me dê um espírito, Jesus, manso e humilde, e guarde a minha família para que seja quebrantada e humilde diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar no seu lugar. Pode ficar no seu lugar, fica aqui, pode ficar aqui. Nós já vamos terminar. Eu gostaria que, ao ir embora, você permitisse que o Espírito Santo continuasse sondando o seu coração. Se eu pregasse para alguém que ainda não era convertido, talvez essa pessoa chegaria em casa, bateria o olho na sua estante ou no seu guarda-roupa e encontraria algo. Mas há muitos crentes que têm ídolos. Eu gostaria que a partir de hoje você chegasse em casa e olhasse no espelho e pensasse. Tem médico que, quando você vai num cardiologista, ele diz assim: ó, várias vezes no dia você anota como está a sua pressão. Eu gostaria que você se examinasse a partir de hoje. Com que você mais preocupa durante o dia? Anota. De quem mais você fala durante o dia? Anota. Você vai encontrar o seu ídolo. Você vai encontrar o seu ídolo. Remova isso. Eu estou falando mais para vocês que estão aqui à frente, que talvez vocês foram os mais corajosos em se humilhar diante do Senhor Jesus. Mas isso é para todos nós que estamos aqui. Moisés disse: Arão, o que esse povo fez, Arão? Você atrair esse problemão para eles. Não atraia problema para os seus filhos. Não atraia problema para a sua descendência. Tem muitos filhos que são orgulhosos, rancorosos, mal educados, porque os seus pais são assim. Porque estão vendo o modelo deles é um bezerro de ouro dentro de casa. Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Repita comigo: humildade traz descanso. Diga assim: orgulho traz cansaço, fadiga e desânimo. Você já parou para pensar isso? Gente orgulhosa é gente cansada. Ai, é fadigado, não estou aguentando nada. É bíblico, eu estou te dando texto bíblico aqui. Apenas para a gente ter balizas para olhar para dentro de nós. Talvez o grande problema até hoje, você achou que era o diabo. Você repreendia o diabo, mandava o diabo sair, o problema nunca saiu. Porque o problema não era o diabo, estava aqui dentro, era o orgulho. E o orgulho não sai mandando embora, sai se humilhando. Nós nos humilhamos diante de Deus. Isso tem que ser dia a dia. Faça amanhã isso.
Lembra desse culto e se ajoelha na cama, na beirada da cama. Diga: Senhor, eu estou me humilhando aqui diante de Ti. Mas sabe, talvez tenha alguém que você ainda precisa se humilhar. Um dia Sara fugiu, Agar fugiu da casa de Sara, e o anjo encontra Agar e diz assim: Agar, volta lá, se humilha, Agar. Deus quer te abençoar, amém? Deus quer te abençoar, eu creio nisso, é bíblico, tem mais de 8.000 promessas. Só que Deus abençoa gente humilde, gente que se humilha. Se falou mal de alguém, se brigou com alguém, se humilha, peça perdão. Vou ter que conviver, a convivência me faz mal. Não, você não é obrigado a conviver. Você só não precisa ficar mandando indireta, sentindo dor de cotovelo toda hora. Porque tem gente que diz assim: não convivo, mas vive mandando indireta. É o orgulhoso de carteirinha. Se humilha diante do Senhor. E se for preciso, se humilha diante de alguém. Isso aqui, irmão, esse corpo, a gente cuida, a gente alimenta, a gente até vai numa academia, a gente tenta cuidar desse corpo. Mas esse corpo um dia vai ser comido por bicho, vai virar pó. Não pensa muito em você, não. Pensa lá dentro no seu espírito, porque isso é eterno. Levante a sua mão ao céu, curva a sua cabeça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém? Você que aí vai para a festa do Natal, sei que todo mundo vai, ou para o retiro, dá o seu nome lá atrás, as irmãs vão estar lá.